Fala, família da Natação Criativa! Muito obrigado por 2024 e vamos na nossa retrospectiva 2024 para vocês, gestores de academia que acompanharam a nossa temporada Gestora Deriva. Se você não conseguiu dar aquele segundo passo, não conseguiu ter essa melhora, a gente vai falar o porquê. Hoje a gente vai identificar os erros que vocês cometeram em 2024 pela minha experiência e, claro, pela experiência de Bruno Herbolato. Muito obrigado pela presença, Bruno. Eu que agradeço, Rê, nossa parceria 2024, um ano maravilhoso para a natação, né? Pelo menos o que a gente conseguiu entregar, o que a gente conseguiu atingir. Muita gente bacana, Brasilzão inteiro. E ver vocês evoluindo, vendo vocês. E para você que entrou com a gente, fez alguma coisa e ainda não evoluiu, vamos ver se a gente acerta aqui alguma dos gaps que pode ter dado e ver se a gente consegue te dar aquele empurrãozinho que falta para 2025 ser diferentão para você. E antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer e fazer um brinde aí aos nossos parceiros que auxiliaram a gente durante 2024. A Tibum Educação Aquática, uma academia lá de Mato Grosso do Sul, que realiza o aprendizado da natação, mas acima de tudo com a sobrevivência e segurança aquática, tentando reduzir o número de casos de afogamentos. A fábrica Criativas de Aulas de Natação, que eu e o Bruno te auxilia aí pelo WhatsApp. Você que é gestor, tem dificuldade de fazer sua equipe parar, planejar a aula, fazer uma aula estruturada, aquela aula magnética que atrai o aluno e faz ele retornar no dia seguinte? Então eu e o Bruno estamos aqui para te auxiliar. A gente tem mais de 80 pessoas ali no grupo do WhatsApp, criando aulas para bebê, infantil, adolescente, adulto e hidroginástica, para ele chegar na borda da piscina com o plano de aula pronto, mas acima de tudo, aprender como fazer planos de aula. A plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Não tem desculpa começar 2025 com cursos, com capacitações, com as novas tendências da natação. Senta um pouquinho aí, pega o seu finalzinho de ano, que diminui um pouco aí a sua carga horária produtiva, você não está trabalhando tanto, então para estudar, para começar 2025, tudo isso de forma online. O aplicativo da Swimtrack, para você ter o monitoramento do seu aluno, você vê se ele está evoluindo, se ele não está evoluindo, colocar meta, fazer avaliações, mandar vídeos, fazer chamadas, diversos cursos com o aplicativo. E claro, a Sobrasa, que apoiou a gente em diversos projetos. A Sobrasa faz 13 projetos diários pelo Brasil com o intuito de reduzir o número de casos de afogamento e fazer uma união do Brasil em um objetivo só. Vamos reduzir o número de casos de afogamento, mas vamos deixar de papo que eu falo demais, Bruno. E aí, passou 2024, fizemos várias consultorias, acompanhamos gestores, você tem amigos gestores. Quais são os erros mais frequentes cometidos por gestores aquáticos nesse 2024? Não só aquáticos, mas no nosso aquático, é a questão deles não saberem o que eles querem fazer, é o que eles querem ganhar. Eles estão fazendo só porque ou herdaram da família, ou caiu no colo, né? A gente tem casos aí de professores que acabaram herdando a academia por questão judicial, né? Por questão trabalhista, olha só que legal. E não sabe o que quer fazer. Então, primeira coisa é definir o que você quer ganhar. Afinal de contas, você está trabalhando ali de segunda a sábado, 6 da manhã, das 20 horas, piscina, clorar, aspirar, decantar. Para quê? Só para a tua paixão ser realizada? Só para você sentir o gostinho de ensinar crianças, ensinar o pessoal a nadar? E o que importa? Os seus boletos pagos, a sua família tendo o conforto que você pode proporcionar para eles. Então, eu acho que o maior erro de qualquer gestor é não parar para saber a potencialidade da máquina que ele tem na mão e como usar essa potencialidade da máquina. E às vezes é querer atirar para todos os lados. Às vezes você não sabe quem é o seu público-alvo. Se eu vou dar aula para bebê, se eu vou dar aula para adulto, se eu vou dar. Então eu entro lá no Instagram, uma hora tá para hidroginástica, outra hora tá para criança. Não definir o público-alvo também é um erro comum ou foi um erro comum em 2024? Foi. É o maior dos erros, né, na verdade. Porque aí volto a falar daquela deficiência que o pessoal tem de marketing. O pessoal acha que marketing ou é o Instagram ou as redes sociais bem bonitinha e tudo mais. É o que você falou. De repente você está
atirando para todos os lados, está atingindo todo mundo, aí até que a tua promoção de redes sociais deu certo, mas a tua equipe não está preparada. Então começa a vir. O cara que quer hidro, ele não consegue negociar o hidro. Vem o cara da natação e bebê, ele não consegue lidar com isso. Então, quando você foca o teu público, quando você direciona direciona a energia para uma coisa só, faz coisas, sai mais caprichado, sai mais bonito. O cliente no final percebe isso e te valoriza, já que a gente está falando muito em buscar valorização. Então, não estudar o teu mercado, que isso seria marketing, estudar teu público, estudar sua praça, estudar seu preço, estudar suas promoções, você não vai... Você está muito à deriva. Você está lá no nosso outro programa. Você está muito à deriva. E não sabe como fazer isso? A gente tem 2 entrevistas, uma com a Canguru, corre lá e assiste, né? A Canguru foi uma academia que abriu focada em natação infantil. E a gente também tem o Ativa Baby, que é focado em bebês. Então são 2 públicos, eles são focados somente nisso. Não atende adolescente, não atende adulto. É o público-alvo deles e eles focaram nisso e eles conseguem entregar muito bem o que eles propõem. Então corre lá, vê o podcast, vê como eles conseguiram fazer isso, como eles estruturam o mercado deles. Vale muito a pena. E aí uma outra coisa que eu percebo, Bruno, não sei se você percebe por aí, é a experiência do cliente. Às vezes a gente não dá e não prioriza essa experiência do cliente. Às vezes eu vou em algumas academias, você vê que o espaço da piscina é fantástico, diversos materiais fantásticos, mas quem paga o boleto, o pai está lá num ambiente sem ar-condicionado, passando calor, não consegue trabalhar no mesmo horário que o filho está tendo aula de natação, ele está precisando fazer aquela reunião, não tem um local apropriado na academia. Qual a importância de priorizar a experiência do cliente, seja criança, seja adolescente, ou seja, quem está pagando por essas pessoas estarem lá? Cara, hoje a commodity do mercado, hoje o mercado precisa entender que a conveniência é o produto. O cara quer comprar aula de natação? Quer. Para quê? Para a criança não se afogar, para a criança aprender a nadar, ter a segurança dele. Mas o que você precisa entender é que quem paga, quem faz o Pix, também quer um conforto, ele também ele quer ter a conveniência. Então, o atendimento começa desde a porta, desde a entrega, desde a entrada. Né? A gente teve recentemente numa academia grande aí, e eu te falei, a primeira coisa que eu falei, olha que legal, um monte de pranchinha da novidade do mercado, toda bonitinha, uma empilhada atrás da outra. Não criando um ambiente bonito, atrativo para a criança ser encantada, para a criança chegar no negócio e, nossa, olha ali, eu quero estar naquela área, entendeu? Então, a experiência do cliente começa desde o atendimento, desde o primeiro WhatsApp. Hoje tem o WhatsApp Bolt ali para responder, tem, mas toma cuidado, se personaliza isso, atrai esse cliente para ele te valorizar, para você não ser mais do mesmo. E aí, a experiência do cliente, eu volto a falar, eu sou muito crítico, né? Todo mundo quer saber, quer ter a ideia dos grupos de WhatsApp, são legais, são para isso, mas saiba adaptar, né? Porque é o que a gente mais vê. Manda teu contrato para mim. Ou seja, o pessoal ainda tá, e isso me dói. Eu vou até olhar para você agora, câmera. Vou até olhar para ele, porque você sabe o que me dói, né? Amarrar o cliente no contrato. Vocês ainda acham que essa é a sua segurança de você entregar o seu verdadeiro valor? Você acha que é isso que vai garantir que o cara continue pagando o teu Pix por mais tempo? Ou seja, você vai fidelizar esse cliente? É num papel? É em normas? É em cláusulas? É coisa de legislação? Presta atenção. Faz ao contrário, meu. Tenha essa segurança. Não estou falando que você não tem que ter um contrato, você não tem que ter essa segurança, mas entregue, encante. Faça esse cara gostar de estar no seu ambiente. Né? Eu vejo hoje o pessoal usando a estratégia de meia hora de aula só, ou seja, o cara às vezes passa mais tempo no trânsito para chegar e fazer a aula do que curtir o teu ambiente. Né? Então pensa nisso, elabora isso e crie. A gente viu no grupo, eu também vou trazer os bons, né, do grupo de WhatsApp. Alguém falando que a mãe termina a aula e ainda fica mais 1h40 no espaço Kids que a academia tem. Olha que legal. Você acha que essa vai sair tão cedo? Não, né? Então, preste atenção nisso. A experiência do cliente é o fundamental para você ter o grande sucesso que hoje o mundo pede. Eu falei do ambiente para os pais, mas esse espaço Kids também é muito importante. A gente vê pouco. Eu rodo as academias aí ministrando curso pelo Brasil. A gente vê pouco esse espaço Kids. Aquela criança que chega antes, ela já começar a entrar no clima da aula, da brincadeira, dos jogos. Ou às vezes ela tem que ficar naquele ambiente ali
para adulto, com aquele telejornal esperando o professor chamar. Então, crie esse ambiente também, essa atmosfera para a criança, não só para o adulto. Então, pense na experiência, desde que ele está chegando ali no estacionamento até o momento que ele está indo embora. Isso é muito E importante. se você acha que isso não é uma tendência, só comece a procurar no Instagram, Playground, né, Espaço Kids, e aí deixa que o próprio Instagram vai te mandar um monte de empresas que fazem isso hoje em dia, mas eles estão sempre apontados para restaurantes. Então presta atenção nisso. Você que é do público infantil, você que tem filho e filha, né? Que nem eu sinto isso. Hoje, para escolher o restaurante que a gente vai almoçar no final de semana, a gente procura se tem espaço kids. Por que a gente não vai procurar isso também na natação, sabe? E o ambiente do pai, que daí você trouxe tudo, né? Onde eu vou ficar enquanto meu filho faz a aula, o que eu vou ter de disponibilidade quando meu filho sai. E quando meu filho sai da aula, como eu vou desacelerar ele ou não. Então, pensa nisso. E outro, acho que algo para refletir aí, é o espaço, às vezes, com monitor, o espaço de recreação, porque quantas famílias que estão separadas você conhece hoje em dia? E, às vezes, essa mãe solo, tá com essa criança, ela quer ir para academia, mas não tem com quem deixar a criança. E, às vezes, ela tendo a opção de ir para academia e essa criança ficar com o recreador, curtindo aquele momento, também é importante. Então, às vezes, você tem que pegar esses dois públicos aí. Então, entenda seu negócio, entenda as dores do seu cliente para você poder entregar. E aí, para a gente poder entender esse cliente, às vezes a gente passa pela resistência à mudança. Às vezes o gestor tá lá, fala, não, mas sempre foi assim, antigamente era assim, essa pessoa só reclama, os clientes estão chatos, tá cheio de mimimi. Qual que é a importância aí? Ou você viu que isso foi um erro, essa resistência à mudança que afeta muito aí a gestão? Total, né? Acho que essa foi a maior barreira nossa, né? Quantos procuraram a gente e aí quando começaram o processo perceberam que ia ter que superar essa barreira de mudança e ou tá no piloto automático, ou tá sem tempo, ou as demandas são grandes, ou né, fica sugando, mas a grande verdade é ali atrás tá a resistência à mudança. Porque se vinha dando certo, né, sempre, queira ou não queira, eu já tô no meu piloto automático já vem dando certo, por que eu vou mudar? Ué, aí contigo. Eu compreendo, mas não te julgo. É contigo. Você precisa pensar em algo melhor, né? Às vezes a família vai crescer e não é você, mas vem netinho, né? Para quem já está mais tempo na área, né? Vem coisas legais. Ou tá na hora de descansar, tá na hora que você falou da mãe solo, mas e esse empresário que é solo? Né? Na nossa realidade que a gente encara, hein, Rê? Você... Professor, atendente comercial, professor, coordenador e dono do negócio. Que horas que você descansa? Você aprendeu a fazer o teu descanso de uma outra forma que está na hora de você respirar um pouco. Está na hora de você se planejar, se organizar e ter o seu tempo. Ganhar dinheiro suficiente para você ter o seu tempo. E aí você falou do professor ter esse tempo, o gestor ter esse tempo. Às vezes também é um erro ele não conseguir delegar. Ele querer fazer tudo, ou como ele não tem os indicadores e como ele não consegue controlar se o que o outro está fazendo está eficiente, ou ele não aceita o modo que outra pessoa executa, o delegar também é uma dificuldade, né? Muito. E passa ali por não sei se é um egocentrismo ou é aquela questão de tipo, comigo dá certo e não sabe ensinar para dar certo e começa a ver os clientes saírem, fica com medo, volta para a água e começa a encantar tudo mais. Ou seja... a resistência da mudança e a dificuldade de delegar. Tá intrínseco isso. Você está preso numa roda do rato. E quando vocês me entendem roda do rato, lembra do ratinho que fica numa gaiola, aquele mundo, o universo dele, a única diversão dele é a roda. Ele fica rodando, ele faz esforço, não sai do lugar. Então, faça essa reflexão, pense nisso e delegue sem medo, gente, porque a vida tem um tempo útil, né? Você está cansado, você envelhece, faz parte do nosso processo. E o teu negócio, a tua paixão tem que ser perpetuada, você tem que gerar um legado. Então, saiba delegar. E a vida não tem rascunho. O que passou. Por aquele tempo que você perdeu, que às vezes você podia ter delegado para alguém, tendo aproveitado, você perdeu esse tempo, às vezes com a sua família, ou às vezes fazendo algo mais produtivo, ou até crescendo mesmo a empresa com ações mais gerenciais. O tempo que passou, não volta mais. Então é importante você conseguir delegar para você focar no que você precisa. E prioridade não tem plural, não tem prioridades. Prioridade é uma só. Qual que é a sua prioridade hoje? E aí uma dor também, um erro comum aí,
é na hora da contratação. A gente vê muita gente contratando aí pela parte técnica, como era feito no século passado, só que hoje em dia não dá mais para contratar com parte técnica, e depois a gente fica demitindo pela parte comportamental. Você viu o erro também na contratação aí pelos gestores? Eu vi e tô vendo a insistência do mercado. Isso está me incomodando demais aí, você sabe. A gente já criou projetos, a gente tentou implantar no mercado, mas a resistência da mudança, a resistência de delegar tá muito grande. E a gente só vê isso, né? A gente só ouve isso. O pessoal reclamando da nova geração, o pessoal reclamando do negócio, mas não muda. Você não muda. Se você mudou, parabéns para você que mudou o teu processo seletivo. Mas o processo seletivo hoje em dia não está nem tempo de analisar currículo, porque você está tão afogado. Se alguém respondeu o currículo, você já fica feliz, você já chama, né? Tô mentindo? Tô olhando para vocês aí na câmera. Tô mentindo? Não tô. Tenho certeza que eu não tô. Então você tem que mudar o teu jeito de processo seletivo. Lembra, coloque na tua cabeça uma coisa que eu fui aprender lá em 2009, tá? Com um grandíssimo gestor, Cassiano Leal, uma referência muito bacana que ele me ensinou. Você tem que demorar para contratar e tem que demitir logo. Mas você só consegue fazer isso quando você tem um balaio, quando você tem candidatos e você constrói a tua empresa que atraia funcionários. Não que você fique divulgando em grupos de WhatsApp, não que você fique divulgando em agências de emprego. Você tem que ser ao contrário, você tem que virar esse jogo e isso vai partir do teu processo seletivo. Pense nele. E mais um erro que eu vou trazer aqui. Se você comete um desses erros ou cometeu, escreve aqui nos comentários. Será que a gente acertou? Ou você vê o mercado como? Você acha que a gente acertou? Faltou algum erro? Coloca nos comentários. Um erro que eu vejo também, eu tô lá, gestor, meu professor faltou, teve algum problema, teve alguma dificuldade, aí eu entro na água. E aí eu dou aula, todo mundo elogia, os pais comentam, aí quando você tem que colocar o professor de novo de volta, você fala, meu Deus, que dificuldade esse cara tem para fazer o tão simples que para você é simples. E aí, esse treinamento contínuo com a sua equipe, que às vezes você não tem tempo, você tá lá e você não consegue fazer esse treinamento e fica reclamando que o professor não consegue produzir. Você dá uma aula, é aula show. Sobe o sarrafo. Sobe o sarrafo e você fica ali triste que esse professor não cresce. Você vê a falta de treinamento contínuo na equipe também um erro? Cara, eu vejo a mesma miopia que a gente conversou passada, né? O pessoal quer treinar técnica, mas por que será que quando você entra na água, você exala essa paixão? Por que será que... Eu tenho certeza que você tem um professor que consegue entregar quase que no mesmo nível que você. O sarrafo fica lá em cima, mas eu tenho certeza que do resto da tua equipe você se queixa disso. Mas é o tal do pertencimento. A gente falou bastante isso. Você está gerando pertencimento para a tua equipe técnica? Você está gerando o que a Anfíbia daí fala lá do ecossistema de um funcionário da tua equipe técnica legal? Ele entra como funcionário, ele passa a ser colaborador, você instiga ele a ser colaborador e você transforma ele em cliente interno. Então, tudo isso, vários processos, a gente falou bastante em 2024, mas você veio falar para a gente que não tem tempo. Você veio falar para a gente que a nova geração não entende disso, que a nova geração não quer, que a nova geração está muito mimizenta. A nova geração, na primeira pressão, espana e volta para o papai pagar o boleto deles. Então, presta atenção. Se o teu clima tá legal. Essa foi uma dor, foi difícil da gente penetrar nessa, né? A gente passou sufoco. Muita gente ainda está penando nisso e é só você entrar em qualquer grupo de vagas. Bota vagas educação física no teu WhatsApp, acha o grupo, bota no Instagram, você vai ver o quanto o mercado está sedento por essa transformação. É uma revolução que tem que vir. A gente fala sobre a resistência dos gestores, de quem conduz. A gente também tem aquele medo da coisa nova. Então, quando a gente vem com inovação, a gente vem com novidades, novas tendências, aplicativos, como você falou, a gente teve projetos inovadores no mercado para auxiliar nessa contratação. Você vê que isso também é um erro? Quando vem uma coisa que a pessoa não conhece, ela já não aceita? Já não bota energia, né? Já não confia, mas, pô, já que tá indo, ou espera mais um pouquinho para ver se vai dar certo no outro, não? Então, lembra que a coragem é uma das grandes virtudes que fazem o sucesso, né? Então, perca esse medo, estude melhor, atribua... não precisa fazer revoluções radicais, né? Não precisa radicalismo na tua empresa, mas você precisa fazer revoluções e que sejam micros. Então, por isso que você estuda, por isso que você pensa em quando você vai fazer, em que turma que você vai aplicar e se der certo a próxima turma. Então, faça essa periodização. Mas não se feche, porque hoje em dia
Você deu no teu curso recentemente lá da pós-graduação, que eu tive o prazer de acompanhar, a inteligência artificial já tomou conta, gente. Já tomou conta. Né? Até no WhatsApp hoje você já usa a inteligência artificial. Então, use a seu favor. Não fique para trás, senão você vai ser engolido. E aí, mais um erro é a falta de comunicação eficaz, seja com a equipe, seja com os pais. Como isso compromete, como as pessoas conseguem consertar isso, porque não é o que eu estou falando, que é o que a outra pessoa está entendendo. Com certeza, comunicação, né? Poxa, você com certeza que está aí sabe o quanto falhou, né? E principalmente hoje em dia nos meios de WhatsApp, você escreve de um jeito, com um sentimento, quem lê a mensagem do WhatsApp está lendo com outro sentimento. Então, causa muito ruídos. Então, você precisa saber melhor se comunicar. Seja mais diretivo com as pessoas que são diretivas, mais interativo com quem são interativos. Mescle isso, mas preste atenção. Se está dando muito ruído, se muita coisa que você planejou, você organizou, você comunicou e não está rolando, volte realmente nisso daí. Tem algum ruído nessa comunicação que às vezes pode ser coisa pequena, pode ser a forma como você fala, o horário que você falou, mas você tem que saber, você é o gestor, você tem que assumir a responsabilidade disso. E além disso, entender também o perfil da sua equipe, né? Cada um tem uma forma de você falar, cada um tem o seu perfil. Então, às vezes tem que ser mais diretivo, às vezes você tem que pedir por favor, às vezes você tem que falar com antecedência, às vezes tem que falar em cima da hora. Sabe o que eu acho engraçado, Rê? Eu acho engraçado que a gente vê o pessoal patinando nisso, mas aí você disse um pouquinho antes. Quando o cara cai na água, é aquela turma totalmente heterogênea e o cara consegue dominar, meu. O cara domina 8 crianças, a mais interativa com a mais tímida ali. Tímida, quietinha. E o cara dá uma baita aula com crianças, porque a fantasia, ou seja, não está regrado do... Também já vou fazer jabá tua pós-graduação foi muito legal, né? O teu curso na pós-graduação. Falar do adulto criativo, né? Como a gente vai se podando na criatividade. Daí quando a gente entra na água com as crianças, a gente se permite ser um pouquinho mais criança, e a gente consegue fazer essas comunicações. Por que será que a tua equipe não te entende nisso, né? Por que será? Então, volte nisso, fique mais livre, fique mais tranquilo quanto a isso. Falamos só do erro, apontamos o dedo, você errou nisso, você errou naquilo, você errou... Mas e aí, o que fazer? Agora, a última aí, o que fazer? Como evitar esses erros comuns e não cometê-los eles em 2025? Então, o que esse gestor tem que fazer para 2025 parar de cometer esses erros comuns? Terapia, não, brincadeira. Mas eu vou te falar que é o que é isso mesmo, não terapia, mas consultoria. Consultorias, não, eu tava brincando assim que na verdade tudo isso só vai acontecer, né, quando o cara tiver maturidade. Porque às vezes a gente fala isso, dói, pega, e os caras daí até a gente até cria os nossos haters, né? Mas, cara, eu tô falando de coração aqui para coração, tô falando contigo. Se você tá com dificuldade, pede ajuda. Isso é humildade, isso é coragem, tá? Mas reflita, você tem uma dificuldade com algo, então só pedindo ajuda, o que a terapia mais é? Terapia é alguém que vai ajudar a organizar todas as suas ideias, todas as coisas que estão na tua cachola aí, tudo rolando. O terapeuta vai te ajudar a organizar isso. E o que a gente faz com a empresa? Uma terapia, só que a gente chama de consultoria, mentoria, assessoria, né? Você pode chamar como você quiser, mas faça essa reflexão. Seja maduro para 2025. Pare e pense. Vai dar trabalho? Vai. Infelizmente vai. Quanto a isso, eu não tenho mágica, não tenho bola de cristal. A única coisa que eu posso te falar é que não é tão difícil e não é tão fácil. Mas é trabalhoso, sim. Aí eu vejo que aí já é um outro ponto, é conhecimento. A gente ir atrás das ferramentas para auxiliar a nossa gestão. Às vezes o gestor reclama ali que o professor não está tendo uma boa aula, mas ele não vai atrás para fazer um curso, para ter conhecimento. E aí esse gestor, ele está indo atrás? Que curso você está fazendo? Como você está se profissionalizando? Eu vejo às vezes alguns gestores fazendo cursos técnicos com professores, acompanhando professores. Ele tem que fazer isso? Tem. Mas e o curso na área dele? Com a parte de finança, parte de gestão de pessoas, parte de indicadores. Você está indo atrás de conhecimento? Está indo no Sebrae? Está indo atrás dos cursos do Fábrica, os cursos da plataforma Educar, ou outros profissionais que atuam aí no mercado? Então,
você também precisa se profissionalizar, porque ninguém ensina ninguém a gerir nada. A gente não tem faculdade disso. Então, a gente geralmente são bons professores que têm aquele sonho e aí vão querer empreender. Mas você tem aquele conhecimento sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão de pessoas, negociação. Então, você precisa ir atrás desses podcasts. A gente trouxe para mostrar isso, para dar essa pílula para vocês, essa semente para ver que tem muito conhecimento por trás, tem muita coisa que a gente precisa estudar. E a gente está aqui para auxiliar vocês, se não for com a gente, com outros profissionais, mas você precisa fazer essa gestão aí, ser profissional. Você traz aí a gente gosta de case, né? Foi bem legal, a gente passou uma manhã inteira numa tipo, maratona de gestão de departamentos aquáticos e não sei o quê. E aí, vários palestrantes, eu fui um dos palestrantes, falamos bastante tudo, daí chegou na hora lá na roda final, bate-papo, um cara só que assistiu todas as palestras, ele só levantou e perguntou assim, gente, deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês aqui. Vocês trouxeram um monte de problema, que é assim, qualquer mercado, em qualquer negócio, você passa por esse problema de mão de obra, de precificação, de fazer desconto, tudo. Mas quem aqui é administrador? Ninguém levantou a mão. A gente estava em 18 proprietários de academia, 18 consultores, 18, mas quem é administrador? Aí ele falou, tá aí o gap, gente. Tá aí, eu sou administrador, daí o cara se botou, fez o jabá dele, mas estava certo. E eu atuo não só nesse mercado, estou chegando no mercado da natação, estou entendendo melhor, mas eu estou vendo que todos os problemas de vocês é igual de outros mercados. Então é isso que você falou, Sebrae, Senac, quem mais que tem? Tem SESI, tem um monte de coisas que te dão esses cursos. Tem a gente aqui, que a gente só está falando aqui com vocês e com propriedade, por quê? Porque a gente foi se especializar. A gente tem especialidade e a gente, mais do que isso, a gente se especializou e botou a mão na massa. A gente trabalhou, a gente ralou, a gente sabe o que a teoria fala e na prática não funciona. A gente sabe ajustar a tua prática com o que a teoria pede. Porque se você só ficar lendo, só ficar ouvindo, só assistindo e não praticar, não vai dar certo. Brunão, muito obrigado aí pela essa retrospectiva, obrigado por 2024, pelos projetos que a gente teve juntos aí, criando coisas novas para natação, inclusive essa temporada Gestora Deriva. E aí você agora do outro lado, o que você quer para 2025? Você pediu 2024 lá em janeiro e a gente criou para vocês o Gestora Deriva e outros projetos que foram ramificando aí, o Cardume de Talentos, Anfíbia 16, a Fábrica Criativas de Aulas de Natação, todas as dores dos gestores, a gente foi trazendo projetos para vocês. Agora tem que mandar de novo para 2025 o que a gente vai criar. Então escreve aí nos comentários o que você quer para 2025 ou coloca algum erro que você acha que a gente esqueceu de falar ou se você comete algum, vamos interagir, que essa interação também é importante, que é um termômetro para a gente, para criar novos projetos. E está na hora de um planejamento aí, então manda para a gente. Por favor. Brunão, deixa as redes sociais, quem quer saber do Bruno, quem quer contratar o Bruno, quem quer saber dos projetos do Bruno. Anfíbia com MPHYBY_Tichibum com N no final no Instagram. Anfíbia com MPHYBY no LinkedIn, vocês acham a gente. brunerbolato@gmail.com, você também vai nos achar, vai me achar. E acho que é isso, né? Acho que é aqui nos comentários que a gente quer construir 2025. Que vocês possam participar aqui nos comentários para a gente trazer mais coisa legal para vocês em 2025. Então, muito obrigado ao Bruno, obrigado aos nossos parceiros que tiveram com a gente durante o ano inteiro de 2024, aquele parceiro que entrou, saiu, mas apoiou de alguma forma. Então, a Tibum Educação Aquática, a plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, Fábrica Criativas de Aulas de Natação, a Sobrasa, a Flote que passou por aqui, Piscinas Litro a Litro, então outros parceiros que passaram, Swim Health, Natação Positiva, diversos parceiros, Instituto Valorize, então todo mundo que apoiou em 2024 e claro, também não posso esquecer do grande Alberto Clark, que também apoiou diversos projetos. Então muito obrigado a todos que apoiaram, quem eu esqueci também, me desculpe. Mas até o ano que vem, até 2025, com mais entrevistas, mais projetos para vocês. Muito obrigado, Bruno. Obrigado para vocês aí do outro lado. Obrigado para o Maurício aí nos bastidores, ao Sampacast, que cedeu esse espaço maravilhoso para gente durante o ano. Que em 2025 venha muitos mais episódios por aí. Até obrigado, 2025. Gente. Até mais.